Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Neuroses e Risos. Esse encontro, né, que extrapola as paredes do consultório. E hoje, gente, eu tô muito feliz porque é um reencontro muito afetuoso, muito, né, muito afetivo, de muito carinho, com um amigo meu. Né, o nome dele é Pedro Aquino, doutor Pedro Aquino, neurologista. Né, não vou nem dizer aqui os apelidos nos bastidores. Os nomes o nome de guerra, né? Mas quem sabe a gente fala aqui que o pessoal gosta de ouvir essas histórias, sim, né? Sim. E Pedro, gente, é um neurologista, como eu falei, né? Meu amigo, assim, companheirão. A gente tem várias histórias aí, né, Pedro? Pra contar aqui, de muitas neuroses e muitos risos. Demais. E Pedro hoje, com muito carinho, né, aceitou vir conversar aqui comigo. E, Pedro, vamos lá. Todo mundo que chega aqui, nessa bancada, né, sempre tem uma relação comigo. Em algum momento da vida a gente se encontrou e eu queria que você contasse aí pra galera. Quer dizer, antes você se apresenta. Tá. Quem é Pedro Aquino, né? Tanto como você quiser falar da sua vida profissional aí, da sua carreira profissional, como também quiser falar alguma coisa da sua vida pessoal, fica aberta aqui. A gente não tem Tá certo. Né, limites pra nada. E depois, eu quero que você fale como foi que a gente se conheceu. Da onde foi que surgiu essa amizade? Pra galera ficar sabendo. Porque aquilo que eu lhe falei. Ninguém chega aqui por acaso, né? Então, pessoal, prazer estar aqui, né, com a Ariadne, uma grande amiga, né? E só assim pra gente se reencontrar pessoalmente, né? Verdade. A gente sempre se fala por telefone, por WhatsApp, né? Troca os pacientes, conta os causos. Os casos, né? E, bom, eu sou, como ela falou, sou neurologista, especialista em epilepsia, né? Isso. Hoje em dia eu trabalho bastante com essa parte de epilepsia no Hospital Onofre Lopes, né? Que é um hospital ali da Ladeira do Sol, ali aqui em Natal, né? E formado aqui pela UFRN, né? E aí fui fazer residência fora, fui para Porto Alegre, assim como a Ariadne também, né? Que a gente só não se encontrou, não sei por quê. O nosso encontro não foi nessa época ainda, né? Deus não quis que a gente se encontrasse lá, mas a gente tava na mesma época lá. Isso, na mesma época, contemporâneos, mas em outros serviços, né? Eu tava no Hospital de Clínicas, você na Santa Casa, né? Isso. E depois dessa residência eu fiz um 4º ano em epilepsia em Ribeirão Preto. E em seguida... Aí, de novo, eu fui pra São Paulo, a gente também não se encontrou. Mas você foi pra capital, aí eu fiquei em Ribeirão. Porque Deus não queria. Deus falou, vocês vão se encontrar depois. Exatamente. E aí voltei pra Natal, e desde então, em 2017, né? E desde então tô exercendo aqui a neurologia aqui em Natal. E aí, um ano depois que eu voltei, em 2018, né? Nós nos encontramos... Aí sim. No Exército Brasileiro, né? Foi uma grande escola pra gente. Foi massa, não foi? E engraçado. Aí... Lá foi a gente servir ao Exército. Sim, foi muito bom, assim, né? Fizemos o curso, né, de formação. Ficamos o quê? Foi 30, 45 dias? Por aí, foi. Foi, né? 45 dias, né? Por aí, né? E marchando, depois... cantando o hino. Informação. Era. Muita coisa ali, Foi muita resenha, não muita foi? Resenha. Aquele curso de formação interessante, né? Como a gente... cria um laço, né? Sim, a gente com vários outros colegas também, né? Que viraram amigos, enfim. E foi muito legal. Acho que de especialista só tinha eu, você e Melka, né? Aí nessa época, a gente só chama... Aí tem o nome de guerra, né? Aí o nome de guerra de Pedro era Aquino. Aí Você era Ariadne mesmo, meu era Ariadne, até porque, meu amigo, esse nome, pelo amor de Deus, já é nome de guerra. Assim que nasceu, já... Então não tinha muito o que falar. E o de Pedro era Aquino. Aí a gente só chama de Aquino. Então, se por um acaso... Hoje se por um acaso eu aqui falar Aquino, é porque é o remanescente aí dessa época que foi muito legal, que a gente serviu no Exército. E depois também, né, que a gente... depois você tem essa formação e a gente vai atuar como especialista lá dentro do hospital. E a gente ficou aqui no HGU. E foram uns perrengues bons, uns bons e uns ruins. Bons, né?
Me lembro que a gente, às vezes o consultório da gente ficava um pertinho do outro, né? A gente, ei, tá fazendo Dava uma o quê? escapulidinha, né? Vamos ali, vamos almoçar, vamos pro resenhar. refeitório, vamos resenhar. Então foi uma época muito boa mesmo. A gente ficou o quê? Tu ficou 2, não foi? Foi 2 anos. Você ficou 2, eu fiquei 3. Você ficou um pouquinho mais, Foi porque eu engravidei, né? Aí eu fiquei. Mas aí você ficou Eu fiquei 2. até 2020. Foi, porque aí você entrou na EBSER. Isso, que a EBSER é a empresa que administra o Hospital Nofre Lopes, Isso. né? E aí ele está... Você tá chefiando lá o setor de... Na verdade, só tem eu, né? Ou seja, então ele é tudo. Só tem eu de Assim, tem outros neurologistas no corpo clínico, mas de especialista em epilepsia só tem eu. Então lá eu laudo os exames de eletroencefalo e faço também ambulatório de epilepsia, né? Que aí você recebe o pessoal, tem os residentes, tudo. Isso, é os residentes. Sim. Os acadêmicos de medicina, né, também. Uhum. Ah, é legal. Tá Bem vendo, legal. gente? Então, estamos falando, assim, com um especialista em epilepsia. E, assim, tudo bem que julho não é mês da epilepsia, não, mas... É março. É né? março, mas não tem problema. Mas a gente tem que falar disso o ano inteiro, né? Sempre há tempo de falar, porque é um assunto que é importante que as pessoas saibam. Sim. Existe muita confusão, né, assim, a respeito do que é uma epilepsia, do que não é, enfim, da clínica, né, dos sintomas, né? E a gente tá aqui justamente para poder esclarecer isso, porque aí devem falar, que é um podcast que uma psiquiatra vai falar de epilepsia, né? Mas vocês vão ver que tem muita tudo interposição, a ver. né? Muita relação. Exatamente. E Aquino, vamos começar aí, tá vendo? Mas, gente, é Pedro Aquino, viu? Doutor Pedro Aquino. Depois bota aí o Instagram dele pra vocês seguirem ele, que ele é top. Vamos começar falando para o pessoal entender, né? O que é epilepsia, como diferenciar, como identificar o que é uma convulsão, o que é uma epilepsia, porque, né, a gente da área sabe, mas tem muita gente que está ouvindo a gente que pode ter essa dúvida. Então, vamos começar com essa definição básica? Certo. Então, a epilepsia ela é uma doença neurológica, né, em que o paciente ele vai ter uma predisposição a ter crises epilépticas, né? E aí, o que seriam essas crises? Seriam eventos em que você tem descargas anormais nas redes de neurônios do cérebro, né? E aí isso vai causar uma série de manifestações clínicas, né? As mais variadas possíveis. As duas mais conhecidas são as convulsões, né? Esse termo que é um termo bem popular, que a gente até evita um pouco de usar no meio acadêmico, né? Que é importante diferenciar isso de epilepsia. Né? Isso aí é legal. É uma coisa que a gente precisa diferenciar bem. Uhum. Então, a convulsão ela é um subtipo de crise epiléptica. Né? Então, como eu falei, as crises epilépticas têm várias manifestações e uma delas é essa de você ter manifestações motoras, né? De você ter abalos nos músculos, né? Abalos súbitos. E quando a pessoa fala convulsão, seria aquela crise... Aquela clássica. Isso, a crise mais... que chama mais atenção por ter muito sintoma, né? De o paciente ficar com aquela... todo enrijecido e depois ter as contrações musculares, né? Que seria a crise tônico-clônica bilateral. Esse seria o termo científico, né? Da convulsão. Mas aí, a epilepsia, ela envolve uma série de outros tipos de crise, né? Desde coisas muito sutis, que às vezes até podem passar despercebidas, né? De desvios do olhar, nistagmo, coisas bem sutis, né? Ou então... Ausência, né? A ausência, que é um subtipo também de crise, né? Que aí o paciente fica parado por alguns segundos e depois volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Sim. Mas que pode acontecer várias vezes ao dia e causar um impacto, né, na qualidade de vida do paciente por causa disso. Então, vocês vejam que tem uma série de manifestações Ou seja, a que podem epilepsia ocorrer, né? não é convulsão, né? Isso. A convulsão ela estaria dentro da epilepsia, mas a epilepsia é muito mais do que isso, né? Não se restringe somente a esse tipo de crise. Olha aí, tá vendo? Então, por isso que é legal ter um especialista para esclarecer isso. Sim. Porque existe muito no imaginário popular isso, né? Que é aqueles abalos, né? Aquelas crises convulsivas, né? Vou usar o termo popular mesmo. Crise convulsiva, que a pessoa perde a consciência, tem os abalos, se baba. fica babando, nananã, né? Então, é um tipo, né? Mas, que você acabou de dizer, não é só esse tipo. Exatamente. São vários. Né? E quando que a pessoa, se não for
Pedro, se não for essa crise típica, digamos assim, né? Desse quadro mais drástico, mais dramático, vou dizer assim, que é do abalo e tudo, né? Da crise tônico-clônica. Quando não é assim, quando é que a gente vai suspeitar de que uma pessoa pode estar tendo uma crise epilética, mas que não é, né, esse quadro mais clássico que a gente conhece? Sim. Então, a suspeita sempre quando o paciente tem uma parada súbita no comportamento, né? E a Pode pessoa chegar até a percebe ou desmaiar. a pessoa não percebe? Nem a própria pessoa, você Sim, diz? a própria pessoa, isso. Nem sempre, né? A crise pode vir... o paciente ele pode ter uma preservação da percepção. Quando é uma crise focal, por exemplo, motor, afeta, vamos supor, só um lado do corpo, o paciente tem aqueles movimentos no braço, na perna de um lado, ele pode manter a percepção dele preservada, ele pode se Sim. aperceber de tudo. Por outro lado, aí você tem as outras crises que não, que aí ele perde mesmo a percepção, ele Sim, deixa pode ter uma... de contactuar, né, com o ambiente. E aí ele perde em vários graus, né? Às vezes ele pode sentir, pode ouvir vozes ao longe assim, das pessoas que vêm ao encontro dele, ele pode ouvir muito longe, ou então lembrar fatos que ocorreram em volta dele, mas com pouca nitidez, assim, né? Então pode isso ter é muito variável. Pode ter desde uma leve confusão. Na verdade, pode ter desde nenhuma perda de consciência. Isso, ficar totalmente né? Preservado. Há uma leve confusão, há uma total perda de consciência. Exatamente, isso. Então, vários níveis, é um né? espectro, né? Isso, assim, exatamente. São espectros. E com base até nisso, isso é um fator que a gente usa para de gravidade classificar as também? crises. Ou não? Em certo ponto, sim. Então, a gente sabe que as crises, por exemplo, em que o paciente perde o sentido. A crise tônico-clônica bilateral é uma crise mais grave, porque você tem um recrutamento de redes dos dois lados do cérebro, dos dois hemisférios cerebrais. Então, ela, por si só, ela vai levar a um esgotamento maior dos neurônios, né? Sim. Então, e aí está mais associada a risco de complicações mesmo após a crise, inclusive em casos extremos até de morte, né? Então, isso é um dos motivos que a gente tenta ao máximo controlar as crises. Sim, tem que intervir mesmo, Isso, né? exatamente. Entendi. Né? Sim. E me diga uma coisa, depois de uma crise, seja ela tônico-clônica, seja desses outros tipos, né? As pessoas sempre geram essa dúvida, né? E depois da crise, né? Como fazer, o que acontece, como se comportar, né? Como é que é esse manejo, tanto durante, às vezes a pessoa fica, quem não conhece, fica muito, né, assim, angustiada, sim. às vezes, né, espera a crise passar, né? Então, como é o manejo, assim, se você pudesse dar uma orientação de uma forma geral para o pessoal que está vendo, um manejo de uma crise, como é? Tanto a tônico-clônica, como até mesmo uma de ausência, como é esse manejo? A crise em si, ela costuma durar ali menos de 2 minutos, normalmente. Então, se ela dura mais do que isso, 2, 3 minutos, já é algo de preocupação. Agora, veja, tem que ser aquela questão de você cronometrar a crise, porque é muito comum o paciente chegar, ou o familiar do paciente chegar, dizendo que a crise durou 30 minutos, 1 hora. Mas a gente sabe que nem sempre foi esse tempo certo, porque naquela hora o pessoal, a família, o paciente, eles vão estar... A família vai estar muito assustada com tudo aquilo, né? E acaba perdendo um pouco a noção do tempo. Então, acho que é interessante, se possível, claro, não deixar de prestar assistência para o paciente, mas uma pessoa cronometrar para saber a duração da crise. Mas, em geral, uma crise, ela não é para durar mais de... A crise em si. 2 ou 3 minutos, né? O que as pessoas entendem ainda como crise seria esse momento pós-crise. Aí É o pós-crise, exatamente. Aí pós-crise você pode ter várias outras manifestações que a gente chama, como você falou, crises manifestações pós-ictais. Ictal seria da crise, né? Então, pós-crise, o que é que pode acontecer, né? E aí entra aquela questão da desorientação, que pode acontecer, da sonolência, às vezes da agitação, o contrário, né? O paciente não fica sonolento, ele fica, pelo contrário, fica agitado, agressivo, né? Então, aí também, esse período do pós-crise aí pode durar mais tempo. E é bem heterogêneo os sintomas também. É bem variado. Sim. Cada paciente... Aí você sabe que tem alguns tipos de crise que vão ter uma tendência a ter alguns tipos de manifestação, outros tipos de crise a ter outros padrões, né? Sim, então por isso que é importante, assim, a gente, quando tem esse diagnóstico, ter o especialista para orientar. Olha, o que é esperado para esse tipo de crise, é isso. Exatamente. O manejo é assim. Toda a orientação. Porque não é o mesmo manejo, né? Para uma crise
Não sei, tô lhe perguntando. Isso. É o mesmo para uma crise tônico-clônico, para uma crise de ausência? Não, o manejo é igual? diferente. Até porque, por exemplo, a ausência dura segundos. Então, muitas vezes ela pode passar até despercebida. A outra crise, né, tipo tônico-clônica, bilateral, o ideal é que você deixe o paciente num ambiente que ele não vá se machucar, porque ele vai ter muita movimentação durante a crise, ele pode se machucar nesse momento. Segura ou não? Não segurar, tá? Não tentar conter os movimentos. Você só afasta Isso, objetos. afastar objetos, exatamente. Dele, né? Ou dela, né? E da pessoa, afastar objetos, deixar ele num ambiente mais aerado, tentar tranquilizar as pessoas que estão em volta, né? Não jogar água, que também já vi histórias de pessoas que jogam água, mas sem saber, né? Sim, Às vezes tem pessoas que tentam puxar a língua também, não colocar nenhum material dentro da boca do paciente, porque nessas crises que eu tô falando, né? Nessas crises de tônico-clônicas, o paciente pode travar aqui, fazer um trismo, que a gente chama. E aí, nisso, se você colocar alguma coisa, algum objeto, tanto ele pode se machucar, quanto a pessoa que vai colocar alguma coisa ali, machucar o dedo, né? Sim. Então, não colocar nada. Uma coisa interessante também é pôr o paciente de lado, né? Não deixar ele de barriga para cima, colocar de lado. Para se ele tiver alguma secreção saindo da boca, isso escorrer pelo canto. E esperar. Isso, e aguardar. Se houver uma crise muito prolongada, além desses 3 minutos que eu falei, ou o paciente estiver tendo uma crise atrás da outra, né? Tipo, tem uma crise, aí tem a manifestação pós-crise, mas logo em seguida vem outra. Aí tem que acionar o serviço de emergência, o SAMU, né? Pra fazer a avaliação. Não é normal. Porque aí tá fugindo do normal, né? Então, isso também é legal. Servir, né? Sim. Como informação. Não é se a pessoa tá tendo crise reentrantes, também não é né? isso, crises reentrantes. Olha, tá vendo? Muito bem. Eu não pulei a cadeira da neuro. Não, de forma alguma, hein? Então, se o paciente espera o quê? Tem a crise e tem aquele período pós-crise e espera que a pessoa se reorganize, vá voltando. Se não voltar, gente, chama o serviço de saúde e tem que, né, o SAMU, coisa assim, e leva para um hospital, para algum lugar, algum serviço de pronto atendimento, né? Pronto-socorro, exatamente. Certo. Aí eu tava lembrando aqui, sabe? Eu falei agora esse negócio, né? Eu não pulei a cadeira da neuro. Mas quando a gente entra na psiquiatria, né? A primeira coisa que a gente aprende é o quê? Seguinte, gente, paciente da psiquiatria, primeiro quadro psiquiátrico, seja qual for, pode ser alteração de humor, pode ser alterações da senso-percepção, como alucinação, delírios, enfim, paciente chegou na psiquiatria, a primeira vez que ele está chegando lá, o primeiro encontro dele com um profissional da saúde mental, porque, né, estão apresentando algum sintoma psiquiátrico, e a recomendação sempre era o quê? Tem que fazer uma avaliação neurológica. E dentre, né, por isso que a gente sempre anda junto, né, psiquiatria e o neuro sempre anda lá, apesar do neuro ser um patamar mais superior, né? E começaram juntas, né? Essas especialidades lá no passado, né? Existiam os neuropsiquiatras, depois houve o desmembramento, né? É verdade. Então, assim, a gente andava grudadinho. Muita interface. Exato. E aí, assim, eu me lembro que sempre a recomendação, olha, chegou o paciente, primeiro histórico, tá começando agora, é um quadro novo, né? Seja qual for o sintoma, seja um transtorno de humor, seja ansiedade, seja um sintoma psicótico, seja alteração do comportamento, precisa fazer a avaliação neurológica. E dentre a avaliação neurológica, tinha os exames complementares, que sempre pediam o quê? Um exame de imagem, né? Exame estrutural. Sim, de neuroimagem. E um eletroencefalo. Aí agora me diga, qual o sentido disso, né? Para a investigação dentro da psiquiatria, né? Então, qual o papel, né, do eletroencefalograma, o papel do exame neurológico no paciente psiquiátrico? Então, é um papel bem importante, né? Então, a gente sempre recebe pedidos da equipe da psiquiatria lá do UOL, né? Eu trabalho lá, enfim, mas eles sempre pedem, justamente como você falou, principalmente pacientes que têm um quadro inédito de sintoma, principalmente psicótico, mas também de alteração de humor mais exuberante, né? Eu acho que é importante, sim, fazer essa investigação, porque o eletroencefalo, ele vai... A gente sabe que tem essa relação muito forte da epilepsia com esses quadros, né, de humor,
com transtornos mentais no geral. Então, é bem importante, sim, fazer essa investigação, principalmente se for algo inédito, né? Como você falou, não é um distúrbio crônico, começou súbito, não tem nenhuma causa aparente ali de início, né? É importante, sim, porque tem toda a inter-relação, né? Que pode ser, né? A gente sempre tem que trabalhar também com diagnósticos de exclusão, né? Às vezes orgânico, né? Isso. Então, assim, quando a gente chega um paciente, como você falou, né? Um quadro inédito, um surto, né? Ou até mesmo uma depressão, não precisa ser um surto psicótico, mas uma depressão mais grave, mais intensa, com mais sintoma, quadro arrastado, né? A gente tem que pensar. Não dá pra gente só olhar dizendo, isso aqui é uma depressão, vamos tratar. A depressão, às vezes, é o diagnóstico de exclusão. Antes, a gente tem que pensar em outras coisas. Tem outras possibilidades, né? E aí entra a avaliação do neuro com o eletroencefalograma. Agora me fale, explica aí pro pessoal, o que é um eletroencefalograma? Para que serve? É só para fazer diagnóstico de epilepsia? O que é? É aqueles traçados? Eu sei que a gente não trouxe nada para demonstrar aqui, mas assim, tenta desmistificar pro pessoal o que é esse eletro, o que é que ele vai avaliar, que é outra coisa que também, não sei se você pega esse tipo de confusão. Às vezes as pessoas acham que o eletroencefalograma é a mesma coisa que um exame estrutural, tipo um exame, uma tomografia, uma ressonância, né? E não são, né? Vão avaliar parâmetros diferentes. Então, explica aí o que é um eletroencefalograma. O eletroencefalograma, ele é um exame neurofisiológico. Então, ele entra muito mais numa parte funcional, propriamente, do que estrutural, como a neuroimagem, né? Então, a neuroimagem, que a gente fala é tomografia, ressonância magnética de crânio, aí elas entram em outra questão, que é a parte estrutural. O eletroencefalograma, ele é mais funcional. Então, a gente vai... Lembra que eu falei da questão da epilepsia relacionada a redes de neurônios? Sim. Então, essas redes de neurônios, a gente vai conseguir ter uma avaliação desses grupos de neurônios, né? Em várias regiões do cérebro, com eletrodos que a gente coloca. E aí, esses eletrodos, eles podem ter vários níveis de colocação, digamos. Num exame de rotina padrão, eles são colocados sobre a cabeça, né? Então, no couro cabeludo. Sim. Mas a gente sabe que aí tem outros tipos de eletrodos mais específicos que podem ser colocados dentro do crânio, né? Então, seja logo acima do cérebro, ali na região subaracnoide, ou até mesmo dentro do cérebro, né? São eletrodos profundos. E esses eletrodos, eles vão captar essa atividade cerebral e traduzir isso em um traçado, né? Que é o que a gente consegue analisar. Então, é um princípio até um pouquinho parecido com o eletrocardiograma, né? Sendo que a gente vai ter uma quantidade maior de canais para captar essa atividade em várias regiões do cérebro, na frontal, temporal, occipital, parietal, né? Que são as várias regiões. E aí a quantidade de eletrodos que você coloca vão ser desde poucos, relativamente poucos no exame de rotina, até muitos. Vai depender de cada montagem que você fizer sobre o cérebro do paciente, né? Sim. Então o objetivo é esse, é captar essa atividade elétrica cerebral. Ou né? seja, não é a mesma coisa É diferente, exatamente. Porque a neuroimagem... Ela vai ver a estrutura. Isso, né? Exatamente. Hoje em dia já tem muito... Tá entrando a questão da ressonância funcional, né? Sim. Mas aí entra muito ainda em estudo, né? Em estudos clínicos. A gente tem pouca aplicabilidade ainda na prática, na prática, na né? assistência mesmo, né? Provavelmente no futuro isso vai crescer cada vez mais. Mas, a grosso modo, é como você falou. Quando a gente fala de ressonância, de tomografia, a gente está falando de estrutura, né? Por isso que são exames que a gente, né, são complementares. Um vai avaliar, né, a parte elétrica do cérebro e o outro vai avaliar a estrutura. Exatamente, isso mesmo. E aí só você mesmo para poder dar, porque é um traçado que ninguém entende, só eles. E olha que a gente ainda aprende até hoje, né? Então... Vai estar aqui, ó, esse exame, doutor. Aí me mostra só os traçados do amigo. Sei não, esse traçado, esse aqui me deu o laudo aí. Porque quando a gente faz o exame, né? A gente imprime as amostras, seleciona as amostras, os trechos que a gente... Vocês imprimem ainda, porque eu não... Eu tava até comentando com os residentes da Neuro, né? Lá do hospital. Porque assim, o objetivo para eles é esse. É tipo, de você conseguir interpretar em linhas gerais. Ninguém espera que eles vão sair lá. Porque assim, é mais você saber quando o exame está sendo feito com uma boa qualidade, né? Sim. Se você não precisa repetir, por exemplo, né? De acordo com o que você vê ali, o traçado. Então é uma coisa mais grosseira, né? Isso. Aí essa aí eu pulei também.
E a gente Essa coloca parte o da laudo, pra quem neurologia não eu pulei. entende muito do traçado, a gente coloca o laudo, né? O laudo Sim. descrevendo tudo que a gente Sim. encontrou, né? Sim. E aí coloca lá a nossa conclusão, tudo, né? A descrição dos achados e a conclusão. Uhum. Dos leigos, ainda como bem você fala, ainda né? bem que os residentes estão por dentro, porque, gente, é um traçado muito louco lá. Não, a gente faz 1 ano a mais, né? Sim. Tem lugares que são 2 anos, mas não é mesmo à toa assim... que você faz mais um é, R, né? É verdade. Mas é muita coisa mesmo. Não dava, assim, é muito não dava detalhe. pra ser igual se a pessoa estuda mais, né? Tem que saber mais alguma coisa. Tem que saber pelo menos um pouquinho mais, né? Mas é um exame, assim, bem interessante, assim, nesses aspectos da gente conseguir encaixar o paciente, né? Fazer os diagnósticos que a gente precisa fazer. Na psiquiatria, exatamente, a gente tem essa recomendação de solicitar sempre diante de um quadro novo ou de um quadro muito arrastado, né? Ou com... Enfim, né? Tem essas indicações. Às vezes até mesmo em idosos, né? Alguns tipos de demência, principalmente rapidamente progressivas. Tem achados bem típicos do eletroencefalograma que a gente encontra, né? Porque aí é um exame que ele não é específico de uma faixa etária, né? A gente pode fazer ele em qualquer faixa Do etária. recém-nascido ao idoso. Isso. E aí, puxando para os idosos, né, agora. Enfim, né, eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado. Já que ele não quis trabalhar comigo nas demências, mas eu puxo ele. De um jeito ou de outro, não tem como fugir, né? Ele não foge, porque eu fico insistindo. Eu disse, Pedro, aqui. Mas, enfim. No idoso, quando a gente tá ali investigando uma síndrome demencial, por que é importante pedir um eletroencefalo? Assim, esse é uma das causas secundárias. Você falou da Sim. demência, né? Essa é uma das causas secundárias de epilepsia. Então, principalmente nas demências mais avançadas, né? O paciente ele tá sob risco de desenvolver uma epilepsia, né? Como você falou, pode acontecer em qualquer faixa etária. Além disso, ela pode mostrar uma alteração na atividade base desse paciente. E aí isso também ajuda a corroborar o diagnóstico, né? Uma atividade base que não está normal, né? Está muito lentificada. Isso contribui também, ajuda, né? A mostrar que ali não algo tá fora do normal, então, né? a gente usaria no caso do eletro, dentro de uma investigação de diagnóstico, por exemplo, numa demência rapidamente progressiva. Isso. Aí, nesse caso, teriam alterações já do ponto de vista até epileptiforme, né? Padrões, por exemplo, na doença de Creutzfeldt, né? A gente já vê também bem específico descargas periódicas, generalizadas, que estão associadas a um maior risco de crises epilépticas, né? E nas demências mais comuns, que é Alzheimer, Aí entraria. Como é que seria esse padrão? O padrão de mais base seria lentificado. mais lentificado e com casos mais avançados existe esse risco pela própria fisiopatologia dessas doenças do paciente De ter desenvolver mesmo atividade mesmo. epilepsia, Sim. né? Epilepsia secundária Sim. a esses quadros, né? Sim, neurodegenerativo Isso, mesmo. de neurodegeneração. O processo neurodegenerativo no cérebro propicia esse risco, né? É o que a gente vê, epilepsia. né? Alzheimer em fases mais avançadas mesmo, né? Quando o paciente já está acamado, ou com Isso. muita limitação mesmo, né? E aí começa a ter as crises, né? Exatamente. E aí não é uma doença nova, né? É bom que Isso, é uma manifestação Já seria- da doença de base, Exatamente, né? De uma neurodegeneração Isso. pelo Alzheimer. Mesma coisa demência vascular, né? Sim. O paciente com várias áreas ali de infarto no cérebro. Essas áreas elas vão estar provocando uma alteração, uma desregulação nessas redes neuronais, né? Sim, E aí isso pode propiciar a chance de você ter as crises, né? Você vê que qualquer doença que cause um insulto no cérebro, ele pode, né, E isso, infecções mesmo, predispor aí a crises epiléticas, né? né? N causas, né? Sim. Então, para vocês verem como tem tudo a ver, né? E não dá pra gente segmentar, dissociar o ser humano, né? Tá tudo Não, junto, jamais, porque tá tudo junto, né? É tudo interligado ali. E uma coisa que eu, agora também lembrando da época da residência, né?
Porque a gente às vezes começa, assim, sai da faculdade, a gente quer meio que fazer isso, meio que segmentar muitas as partes. Né? Isso aqui é da neuro, isso aqui é da psiquiatria. Eu acho que até isso como aqui... uma forma de não aprender, né? No processo de aprender, eu acho que fica até um pouco mais fácil, digamos, né? Mas só sabe... depois, acho que depois que a gente sai desse... A gente tem uma noção. A gente consegue entender que tá tudo interligado mesmo e que ninguém vive sem o outro, Com né? certeza. Então, na residência, eu já falei isso pra você algumas vezes, porque foi onde eu aprendi sobre isso. Porque se eu não tivesse tido esse caso, eu nunca ia aprender, talvez, né? Ou ia demorar muito pra saber, né? Que eu tinha uma paciente, e minhas colegas de residência aí estiverem vivendo, a gente vai lembrar muito. E era uma senhora, um caso difícil, ela vivia internava. Era um quadro maniforme, né? Então, um quadro de mania, com sintomas psicóticos. Mas era um quadro muito antigo. Ela já era uma senhora e ela já era conhecida do serviço há muito tempo, né? E no ano que eu fiz a residência, calhou de eu ficar com ela. Então, eu fui a residente daquele ano, era paciente dela. Herdou né? ela. Herdei ela, exatamente. E todo mundo dizia, não, mas essa senhora aí já deve estar... Isso aí é um transtorno bipolar de longa data, já deve estar entrando num quadro demencial. Não, vamos deixar... assim, vamos ficar com isso, com esse diagnóstico. E aquele negócio... E fazia eletroconvulsoterapia, e não melhorava e tal. E eu disse, não, peraí, vamos chamar o residente da neuro, vamos conversar, vamos ver, e insistindo. E quando a gente achava que a gente ia conseguir dar alta para ela ficava mal Voltava de novo. A piorar. E era um quadro psicótico. Inclusive, a gente ficava até, entre aspas, assim, bem entre aspas, sabe? Falando, assim, brincando com as palavras que ela falava quando ela estava em surto psicótico, né? Porque a gente pensava, quando ela estava boa, dona fulana vai para casa. Aí a gente fazia uma festa na internação. Aí voltava, sabe? E aí, nessa coisa, a gente fez, não, vamos chamar o residente da neuro, ver se ele, né, já que a gente tá pensando que ela tá abrindo uma demência, vamos chamar o da neuro pra gente ver, né? E aí foi que o residente fez, vamos fazer um eletroencefalograma e vamos colocar, eu nem sabia, na verdade. Acho que foi depois. Enfim, eu só sei que vamos botar um eletrodo esfenoidal. Sim. E eu disse, que danado é isso? Você tá suspeitando de quê? Aí ele deu Lobo temporal. Uma epilepsia de lobo temporal. Aí eu disse, minha gente, tá certo, agora é a hora de aprender. Então, Pedro, eu aprendi naquela época. E esse caso nunca mais saiu da minha cabeça. O que é uma epilepsia de lobo temporal? E que isso tem a ver com a psiquiatria. Eu até me sentia, disse, pronto, ó. Psiquiatra, especialista em epilepsia. Né? Ficava brincando com as meninas lá. E assim, como é interessante que quando fechou esse diagnóstico dessa paciente, a gente deu um anticonvulsivante pra ela e ela melhorou. Ela saiu da internação. Inclusive é o subtipo de epilepsia mais associado a esses sintomas psicóticos, assim, interictais, né? Era uma coisa assim, e ela tinha, aí é depois que a gente aprendeu, e você vai explicar aqui como é que as manifestações, o que é essa epilepsia de lobo temporal, porque a gente não é uma coisa corriqueira, né? Mas quando, assim, como eu tava com essa paciente, depois eu comecei a fazer, ela passava horas assim, parada, sabe? Como se estivesse em transe, né? Que o povo falava assim, ela tá em transe. Ela ficava horas paradas, aí daqui um pouco ela começava... Ela tava com alta carga de crise, né? E assim, daqui um pouco ela começava a se agitar e começava a ficar psicótica, sabe? Daqui a pouco ficava paradona de novo. E aí eu me lembro muito, eu disse, meu Deus, santa neurologia. Então explica aí pra galera. Explica aí pra galera o que é epilepsia de lobo temporal. Então nunca mais eu esqueço disso. E sempre fica essa pulga atrás da orelha. Que quando eu pego um paciente, assim, né? Desses casos mais difíceis, realmente. Claro que não é uma coisa que você vai olhar e vai dizer que sempre é uma epilepsia de lobo temporal. Mas é um aprendizado. Você fica com aquilo, certeza, né? Com certeza. Explica aí. Então, o lobo temporal é uma das regiões do cérebro, né? É justamente a região, por exemplo, na parte mais interna dele, onde fica o hipocampo, que é a região muito associada à memória, né? Então, mas o lobo temporal tem essa parte mais mesial e tem a parte mais lateral.
As crises de lobo temporal, principalmente da parte mesial, elas têm umas características bem marcantes, né? O paciente ele tende a ter uma crise que a gente chama focal desperceptiva. O que é isso? É uma crise que costuma ser focal, então é só mais limitada àquela região, mas o paciente ele fica aéreo, como você falou, o paciente fica parado, né? A gente até fica na dúvida, será que ela tá catatônica, sabe? A gente querendo encaixar dentro de um diagnóstico psiquiátrico, mas não era. Isso, aí como ela devia estar tendo muitas crises, provavelmente uma atrás da outra, reentrantes, aí você não tinha esse período entre as crises e ela ficava, e vocês assumiam que pudesse ser uma catatonia, porque ela ficava assim por muito tempo, né? Sim. Então, a crise, ela vai ter esse padrão, né? Focal desperceptivo. É um dos tipos mais comuns, se não o mais comum de epilepsia. Então, mesmo? Ele é bem Olha aí, comum. tá vendo? Então, assim, né? a gente então tem que fazer parte do nosso diagnóstico diferencial, né? Com certeza, né? E aí tem esse padrão de crise. Muitas vezes o eletrodo que você comentou, o esfenoidal, ele é um eletrodo semi-invasivo que você coloca ele, introduz através aqui da região zigomática do paciente, e você vai chegar mais próximo do lobo temporal. E aí, com ele, você consegue captar melhor o padrão de crise ali naquela região, né? Porque ela, exatamente isso. Acho que ela já tinha sido submetida a um eletroencefalograma. Vários eletros normais. E aí, quando se levantou essa hipótese, né, sabidamente, aí vamos fazer com o eletrodo com esse eletrodo, certo, né? Isso. Ele não chega a entrar propriamente dentro do crânio, mas ele fica bem próximo ali, né? Então, fica mais fácil de captar, né, os potenciais naquela região. E aí, esse é o tipo de epilepsia que mais tem sintomas psiquiátricos? Seria assim? Ele ela vai estar muito associada à psicose, né? Psicose pós-ictal ou interictal. Pós-ictal seria pós a crise, né? Interictal seria você tendo, que eu acho que é, por exemplo, o exemplo da sua paciente se encaixa melhor, porque ela devia estar tendo muitas crises, e entre essas crises, aí ela tem os sintomas, né? Os clusters de crise, né? Os agrupamentos, e entre esses agrupamentos tem os sintomas psicóticos, maniformes, né? E na epilepsia de lobo temporal, você não vai ter também aquela manifestação tônico-clônica. Nem sempre. Você, na verdade, tem a crise focal, mas ela pode evoluir para uma tônico-clônica. Porque as crises focais, elas podem evoluir para crises bilaterais, que são as que envolvem os dois lados do cérebro, né? Sim. Então, são crises ou puramente focais, ou alguns pacientes têm as duas coisas, focais e que evoluem para tônico-clônicas, né? Olha aí, gente. Então, assim, é importante isso que você falou. Então, todo paciente... Assim, então, é muito importante que a gente faça essa investigação, né, paciente? Com certeza. Principalmente sintomas psicóticos, né? O que é sintomas psicóticos, né? Com um quadro de delírio, de sair da realidade, de alucinações, de ver coisas que não existem, ouvir coisas que não existem, né? Então, esse seria, né, talvez, o quadro mais clássico. Mas teria... Dentro das epilepsias, do que você vê aí onde também se encontraria esses sintomas psiquiátricos, ou uma alteração de humor, ou ansiedade, ou alteração de comportamento, como é que é? E aí é quando a gente precisa muito da ajuda de vocês também. Olha aí, tá vendo? Assim, o que é que acontece? O paciente com epilepsia, ele tá mais predisposto aos transtornos de humor. Então, depressão, ansiedade... Inclusive, abuso de substâncias, né? Também. Ou seja, fator de risco, é isso? Epilepsia é um fator de risco para transtorno mental, digamos assim. Para abrir um quadro... Inclusive, existem autores que acreditam que possa ter até um fundo fisiopatológico igual, semelhante para essas duas... Para essas várias... epilepsia com esses outros transtornos, né? Sim. Então, tem sim. E também porque a epilepsia é uma doença ainda muito estigmatizada, né? Então, a gente sabe que causa uma carga de estigma, de peso, de preconceito. Exatamente. Que acaba levando a pessoa a desenvolver um quadro... Exato. Mais, assim, psíquico, né? Assim, não é nem tanto uma doença mental grave, mas um isolamento que leva a uma depressão, ou até mesmo medo de ter crise, você fica ansioso. Isso, exatamente. Né? Incerteza do que pode acontecer com você. As limitações que você acaba de uma transtorno forma de ou de estresse outra... pós-traumático. Exatamente, também. Né? Porque é depender do momento que você tem uma crise, de repente gera uma situação tão difícil, um trauma ali, né, envolvido, tanto para a pessoa que
né, que tá a crise, ou até para pessoas que estão vendo, pode gerar, né, um transtorno de estresse pós-traumático. Então, muitas coisas aí envolvidas, né? Tentativa até de ideação, tentativa de autoextermínio, né? Também. Sim. Tá mais predisposto o paciente com epilepsia. Então, por isso que a gente não pode... o paciente com epilepsia, ele tem que estar bem tratado. Ele não pode estar tendo crise, né? Sim, a gente sempre tenta controlar ao máximo as crises, certo? Pode ser que a gente não consiga, porque aí sobrevêm outras questões, como, por exemplo, os efeitos colaterais dos fármacos que a gente usa, das medicações, né? Mas sempre a gente tenta chegar nesse controle completo das crises. Sim, né? porque aquilo, né? A crise, a gente tem que remitir o quadro. O máximo que puder, inicialmente com medicação, mas tem outras estratégias, então, falei né? das medicações, mas é como a Ariadne falou. Também tem outras estratégias, né? O paciente que ele é fármaco resistente, ele não está conseguindo controlar com as medicações. Na verdade, com 2 medicações, você já considera que o paciente é fármaco resistente. Se ele não controlar com essas 2 medicações, ou isolada, você tentou a primeira, não conseguiu controlar, trocou pela segunda, ou você tentou a primeira, não controlou, associou a segunda, não controlou, ele tem que ser avaliado para a possibilidade de cirurgia, de implantação de VNS, que é um estimulador do nervo vago também, ou estimulador cerebral profundo também, nos núcleos da base do cérebro. Então, tem outras alternativas. E aí seriam tratamentos mais invasivos. E são mais avançados, né? Porque a gente não está mais falando da medicação. E invasivo também? Ou não? A gente tem outras coisas não invasivas para fazer? Tem outras. Por exemplo, pode tentar uma dieta cetogênica. É uma opção também. Embora a gente tenha algumas limitações no adulto, pode ser tentado, mas a gente tenta principalmente na criança. É uma dieta... Qual o conceito por trás? Então, ainda não se tem muito certo, né? Mas o objetivo da dieta é você promover uma cetose no paciente, né? Então, ele deixa... Você muda a alimentação do paciente, né? Então, diminui muito a questão de teor de carboidrato, de proteína em favor dos lipídios. Então, uma dieta muito rica em gordura, né? Por isso que a questão da palatabilidade para o adulto, às vezes, é difícil de adaptar. A criança, você consegue controlar melhor isso. Embora não seja uma contraindicação, você fazer no adulto também. Pode ser tentado, né? E aí, com essa cetose, você consegue ter um efeito positivo no controle das crises. É como se fosse um mecanismo anti-inflamatório, antioxidante, ou não? Está se estudando, é uma possibilidade, essa relação com a parte de combater, né, radicais livres. Sim. Né? Mas não tem ainda firmado muito ao certo o mecanismo, né? Mas fato é que é um tratamento adjuvante. Sim. E que, veja, não vai fazer mal nenhum. Né? Teoricamente, não, você tá ali tomando a medicação, seguir uma dieta que pode ajudar, não custa nada, claro, né? tem que ser feito com o nutricionista. Não, claro, né? não, isso aí sim. O nutricionista, porque precisa ficar acompanhando, então o neurologista vai ter que ter essa inter-relação boa com o profissional da nutrição, porque tem que ser muito bem controlado. A questão, você ingere uma quantidade mínima de carboidrato, de proteína, então toda a dieta tem que ser feita toda programada, inclusive até as próprias medicações têm que ser revisadas, porque muitas medicações contêm açúcar, então não é toda medicação que você pode... Inclusive os fármacos anticrise têm que ser revisados, tem alguns específicos que a gente não pode usar, então tudo isso tem que ser visto em conjunto, né? Mas assim, é como você falou, não tem essa repercussão tão grande sobre o organismo de efeitos negativos, né? E que se for possível, pode ser tentado, né? Exatamente. Mal não vai fazer, digamos assim. A gente vai tentar uma forma menos invasiva, Isso. A forma menos invasiva de você tentar conseguir o controle de crises, né? Sim. E aí tá com fármaco, tá com dieta cetogênica e ainda tá tendo crise. Aí vocês já é um critério para esses tratamentos mais invasivos? Sim, com certeza. Aí o paciente precisa ser avaliado para uma possibilidade cirúrgica. Então ele vai precisar fazer um exame de eletrocefalograma mais prolongado, com duração de vários dias, estando internado, né? Porque aí você vai conseguir, o paciente internado, você consegue ir tirando as medicações para facilitar a ocorrência de crises. Sim. Você não faz isso fora do hospital, sempre paciente internado. Sim. Tem que fazer uma neuroimagem mais avançada, com a resolução maior, né? Tudo isso para você ver se você consegue encontrar alguma lesão, alguma área... Foco foco que você consiga, com a cirurgia, retirar, né? Se isso não for possível,
né? Aí existe a questão que eu falei de outras opções, do estimulador do nervo vago, do estimulador cerebral profundo, que é parecido com o da doença de Parkinson, Sim. que os pacientes que já está mais estabelecido há bastante tempo, né? Mas a gente também está usando para epilepsia, embora os alvos dos eletrodos sejam diferentes para epilepsia diferente do Parkinson, né? Mas também pode ser usado, né? Então, lembrar que a resistência, a refratariedade às medicações não é o fim da linha para o paciente. E é uma coisa que a gente ainda vê muito, sabe, Ariadne? Pacientes que ficam anos a fio, tipo, usando medicação, mas sem controle, e aí os colegas não encaminham para um especialista em epilepsia e fica... Imagina o deterioro neurológico, cognitivo, enfim, intelectual dessa pessoa que não corrige toda a epilepsia, né? Porque se você for parar para pensar, a longo prazo... Redes né? neuronais danificadas, vão se perdendo as redes ali. Então, o que a gente vai ver logo é a cognição indo pro brejo, né? Que é uma queixa muito comum dos pacientes com epilepsia também, né? Pois é. Então, questões de humor. Então, aí abre essa brecha para entrar os transtornos mentais, né? Isso. Então, que bom que você está aqui para que as pessoas saibam que não é... Porque acabou a opção de remédios, não quer dizer que acabou... Exatamente. Né, não tem mais opções para... De tratamento, né? Então, dá para encaminhar aqui para o UOL. Dá. Né? Quem é aqui da região, né? Do Rio Grande do Norte, digamos assim, dá para encaminhar para o UOL, né? Dá. O encaminhamento o Hospital Onofre Lopes, ele é um serviço terciário. Então, o SUS, ele funciona daquele jeito. Primeiro, unidade básica de saúde, depois os centros de neurologia, que a gente tem alguns em Natal, um é ali no Zeca Passos, na Ribeira, outra em Neópolis, né? Que tem colegas neurologistas gerais atendendo nesses locais. Policlínica, né? As policlínicas, exatamente. E então o paciente precisa seguir esse fluxo, né? Certo. Primeiro, unidade básica de saúde, aí vai para a policlínica e a gente recebe o encaminhamento do paciente, dos colegas da policlínica. Entendi. Eles encaminham lá pro Onofre Lopes. Sim, né? mas chega, né? chega Desde que sim. a pessoa lá na base, lá na ponta, saiba isso é uma fazer questão, exatamente, de treinamento, né? Da rede funcionar também, né? Isso. Porque às vezes até o colega tem boa vontade que trabalha lá no Mas posto de fica saúde, mas com fica dificuldade, né? porque o fluxo, né, a burocracia também não ajuda, né? A gente sabe que a rede de saúde é meio caótica, né? Mas assim, chega, né? Saber que no UOL tem esse serviço e que as pessoas podem tentar, né, por essa via. Exatamente. Viu? Né? Porque não pode existir. Não. Porque, veja, as complicações são muito maiores, né? De uma epilepsia não tratada. Seja em qual idade for, né? E qual tipo de epilepsia for. Exatamente. Né? Tem que... E esses tratamentos mais invasivos, a pessoa fica lá e faz a cirurgia, é uma neurocirurgia. Isso? Até pouco tempo atrás a gente só conseguia encaminhar para fora do estado, né? Então a gente encaminhava para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Goiânia. Agora a gente está conseguindo estruturar, na verdade são os colegas lá do Instituto Santos Dumont, em Macaíba, que estão conseguindo estruturar para fazer esse vídeo EEG que eu falei, esse exame prolongado de vários dias em parceria com o Hospital Rio Grande, então fazer lá. Tá conseguindo estruturar para a gente conseguir fazer toda essa linha de cuidado aqui no estado, né? Olha só. O UOL ainda tem algumas limitações para fazer essa parte de cirurgia lá. Sim. Mas a gente vai ter essa opção de encaminhar para Macaíba, né? Sim. Então, para conseguir fazer tudo aqui no estado. Então, isso é uma coisa muito positiva para a gente aqui. Então, tá se encaminhando para que a gente consiga ter uma estrutura melhor. Sim, sim. E tem muita demanda? Eu sou um pouco enviesado porque a gente... né? Porque, veja... Mas é importante que você fale, porque aí a gente também que tá do outro lado não tem nem ideia, né? Do quanto que isso é frequente. Pra você ter uma ideia, de todos os casos de pacientes com epilepsia, cerca de 60% a 70% a gente consegue controlar com uma medicação. Né? Com a primeira medicação que você iniciar, ou às vezes com a segunda. Boa resposta. Tem, os fármacos são muito bons e assim, nesse controle, nesse sentido, mas ainda tem 1/3 de pacientes que você mesmo tentando os fármacos, o primeiro e o segundo, o paciente não controla. Aí são os pacientes que a gente chama fármaco-resistentes. Então, veja que não é um percentual baixo, né? 30% ainda é muita gente, né?
Então, são esses pacientes que vão se beneficiar. E a importância, acho que a mensagem que tem que ficar é essa, que esses pacientes eles têm que ser investigados o quanto antes. Não esperar, né, por anos, né, muitos anos ali, um paciente sem... Você tentando trocar remédio e não funcionando. Porque você pode até tentar um terceiro, um quarto remédio, mas aí você vai estar agregando mais efeitos colaterais e a chance de controle vai diminuindo muito. Por exemplo, pra você ter uma ideia, você com o primeiro fármaco você consegue 50% de controle. Com o segundo, mais 20%. Mas aí quando você passa para o terceiro, já cai para menos de 10% de chance a mais. Não existe um ganho. Não tem um ganho objetivo, né? Então, você tem que tentar outras formas de ajudar, né? O paciente, além dos fármacos. Já que eu lembrei agora, nem sei se dá tempo, mas eu vou falar. Lembrei agora uma coisa, assim, muito da prática, assim. Meu familiar, enfim, alguém da minha família aqui tá tendo uma crise convulsiva. Aí eu vou ligar lá, Pedro, me ajuda, eu tô com um paciente aí que tá convulsionando. Aí eu mando pra você. Como é a propedêutica, assim, digamos assim, né? Como é que é o olhar do neuro quando chega uma pessoa assim, ó? Pega pra tu, tá convulsionando, você vai fazer o quê? Pode ser uma epilepsia, beleza. A gente já viu aqui que pode ser. Mas pode não ser, né, também? Pode. O que é que não é epilepsia, mas que pode dar convulsão ou outras manifestações? Então, uma coisa que pode dar muito... Mas eu vou já chegar lá. Primeiro eu vou falar da outra. Tá. Uma síncope, Uma né? síncope. Uma síncope. Porque quando você entra em síncope, o síncope é o termo técnico para desmaio. A pessoa desmaiou, né? Ela pode ter várias causas. Pode ser uma epilepsia? Pode, mas ela pode ter outras causas. Pode ser cardiogênica, por exemplo, relacionada a alguma arritmia que o paciente tenha, né? Algum defeito ali na válvula do coração que possa estar causando os desmaios. E aí, porque o que acontece? Quando o paciente desmaia, muitas vezes ele fica só desmaiado, mas às vezes ele, pela falta de oxigênio no cérebro, ele pode ter algumas manifestações que lembram a crise, alguns abalos musculares pelo corpo, embora ele pode liberar esfíncter de urina, entendeu? Então pode ter algumas características que lembram a crise epiléptica. Então a possibilidade é essa. Outra que pode acontecer é de você ter uma crise de origem não epilética. Então seria uma crise que, aí você fala da questão, né? Tá tendo uma crise, você manda um vídeo pro neurologista. Sim. Alguns pacientes eles podem ter umas crises que não estão associadas a essa alteração elétrica do cérebro que eu falei, né? Então aí vai entrar muito mais questões de caráter até psiquiátrico, né? Psicológico. Estresse crônico. Isso, estresse muito forte, né? Emoções muito fortes que podem causar manifestações que lembram uma crise, mas que não são. Que não uma crise epiléptica, não né? vai ter alteração elétrica do cérebro. Não tem alteração elétrica. Sim. Né? E aí você, com o vídeo, numa boa parte dos casos, você consegue diferenciar pelos movimentos que o paciente tem, né? Para as situações em que ele acontece. Os movimentos... Porque assim, na crise epiléptica, a gente tem um padrão muito estereotipado. Uma crise costuma ser muito parecida com a outra, né? Entendi. Do paciente que tem uma crise não epiléptica... As crises são bem diferentes uma da outra, vão variando, perfeito. né? Na Entendi. manifestação. Então, o vídeo ajuda muito a gente. Mas o exame padrão ouro, o ideal é você fazer um eletroencéfalo com o vídeo concomitante, né? Para você registrar que naquele momento que o paciente tem aquelas manifestações, não está tendo nenhuma atividade anormal no cérebro. Sim. Aí você consegue bater o martelo. Sim. Dizer que ali não é crise epiléptica, é de origem não epiléptica. Isso. E aí o tratamento... não passa por fármacos anticrise. Sim. Embora, aí entra um pouquinho, aí complica um pouquinho. Por quê? Porque, você pensou que ia ser fácil? Porque tem muitos pacientes que têm as duas coisas. Olha aí. Né? Então, para esses pacientes, você pode controlar as crises epilépticas com a medicação, né, anticrises, mas a crise não epilética não controla, né? E aí, como é que é o tratamento? É a parte psicoterápica, né? Aí entra o profissional de psicologia, muito o próprio psiquiatra, né? Para ajudar a equilibrar essa questão mais dos transtornos de humor, né? Que e é um desafio para a gente também. Por quê? Porque algumas medicações psiquiátricas, elas podem baixar o limiar, né? E aí você corre o risco de... Ou seja, tá vendo? Complicado. O buraco é mais embaixo. Quem tá achando que psiquiatria é fácil...
Jamais, né? Jamais, entendeu? Porque também é um desafio pra gente, porque a Sim. gente tem que ter cuidado com as medicações, né? Uma outra possibilidade de crises não epilépticas, né? De causas de crise não epiléptica, além de ser da questão psicológica, né? É também alguns fármacos, né? Pode ser distúrbio hidroeletrolítico, né? Já vi paciente meu com hiponatremia, que é a queda do sódio, Sim. né? Ter uma crise convulsiva, mas não sim. é epilepsia. Não, né? porque é uma crise que a gente chama provocada, né? Porque assim, para você ter o diagnóstico de epilepsia, você tem que ter pelo menos 2 ou mais crises não provocadas, né? Com intervalo de mais de um dia entre elas, mais de 24 horas. Ou uma crise não provocada e uma chance muito elevada de ter a segunda, né? Sim. Então não entra essa questão de distúrbio eletrolítico, porque é uma coisa que você corrigindo o distúrbio, você resolve a questão É do uma causa paciente. reversível. Isso. Né? Então não entra na hipoglicemia também, que pode dar, por exemplo, a queda do açúcar no sangue, da glicose. Eu digo assim, né? Porque é uma coisa pra Isso. gente falar, porque às vezes as pessoas sempre vão... Ah, não, então ele tem epilepsia. Não, gente. Se a gente achou uma causa E pra você aquilo, conseguiu reverter aquilo. e conseguiu reverter é porque, né? Você controlando aquele fator, o paciente não vai ter Isso. mais, entendeu? Aí não entra E no quais são critério. as medicações mais comuns, sabe dizer agora assim de cara? Que a gente pode causar... que a gente fica assim de olho, tem um cuidado. Tem... Eu lembro assim na minha paleta de remédios que eu prescrevo. Bupropiona, Bupropiona né? Que é um antidepressivo, que aí a gente cuida assim para quem já tem algum histórico de convulsão, epilepsia, a gente sempre pergunta, né? Porque alguns antipsicóticos, Isso, né? alguns antipsicóticos podem reduzir também podem o causar. limiar, quem mais? Isso é só pra galera ficar sabendo, não que seja uma contraindicação, né? Também, não. O lítio, se eu não me engano, também lítio. pode, né? Então, tem uns fármacos que a gente tem que ter esse cuidado, né? Sim. Na hora de introduzir e de retirar também, Sim, né? Fazer uma sim. retirada gradual, né? Sim, E é isso, então. Pois é, olha, eu não sei nem mais, olha, tanta coisa que eu quero perguntar, mas é porque o tempo é muito curto, né? Não é? A gente vai conversando aqui, Não é nem vai não? só perceber, Eu não né? Que o disse tempo vai e passando. você achando, ai, tá nervoso, não sei o que. Eu comecei falando pra Ariadne que eu tava mega nervoso, que... Mas não Enfim, é mas vai esse- passando, a gente vai fluindo, né, a Vai conversa. fluindo, é um assunto que você domina, que é um bate-papo mesmo, coisas que E como é importante a gente ter um conhecimento que vai agregar muito pro outro, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom. E foi ótimo Muito poder bom. conversar com você aqui, de novo, as nossas discussões de casos, né? Eu sempre perturbo Pedro, assim, eu disse, ó, eu tô com um caso Quase que assim, falava assado. aquilo. Aqui. Eu sempre perturbo, eu tô com um caso assim, o que é que você acha e tal? Ah, não, manda aqui, vamos, resolve. Então, assim, Aquino, cara, muito obrigada. Você é uma imagina, amiga, Ariadne. assim, de coração, assim. Eu amo falar de você, encaminhar os pacientes pra você. Quero muito que você trabalhe junto comigo, mas eu tenho que arrastar ele, vou ter que arrastar, Não, mas vamos conversar. né? E eu só tenho a agradecer por você ter contribuído, assim, com tanta informação, com tanto carisma, esse jeito tão simples de explicar coisas tão difíceis, Obrigado. né? Obrigada a você por topar estar aqui E comigo. eu tô muito feliz por estar aqui. Espero que você me chame outras vezes. Com Tô sempre à certeza. disposição. Vamos trazer a máquina de eletroencefalo pro povo ver. É mesmo, é. Fazer uma abordagem mais sabe? prática, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu tenho um quadro que eu faço o caso clínico. Pronto. Aí eu poderia trazer um caso clínico pra Pode gente ser. discutir. Um desses os cabeludos que a gente discute no celular. Podemos sim. Ou algum que você tenha lá no UOL. Fica a dica aí, viu, gente? Próximo caso clínico vai ser com Pedro Aquino, neurologista. Ei, brigadão. Um beijo, viu? Ficamos por aqui. Até a próxima.